Daniel, capítulo 9. Nós queremos ver hoje sobre as 70 semanas de Daniel. Uma das profecias, na minha opinião, a mais incrível. Muito, muito jóia. E um dos objetivos de hoje também é incentivar os irmãos a estudar a palavra. Tem muita coisa, muitas vezes no culto, falta mais conhecimento. Em casa, vocês têm que ler, ser curiosos. Se não entende alguma coisa, pergunte, vai atrás. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, é estudar a palavra. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E onde está revelado? Na palavra. Temos que estudar mais a palavra, ser curiosos. Quando eu me converti, eu queria saber mais sobre as coisas do futuro. Até alguns me deram um apelido de milênio, porque eu estava muito engajado em saber as coisas. Ok, capítulo 9, versículo 24 a 27. É o texto que, no contexto lá, Daniel estava em oração. Ele é chamado de amigo de Deus. És muito amado. Várias vezes a gente vai encontrar essa expressão. É uma pessoa muito especial. E tem muitas profecias que ele deixou para nós. O sonho de Nabucodonosor, depois ele mesmo sonha, e tantas outras coisas. Está cheio. É muita coisa jóia no livro de Daniel. E combina com Apocalipse. E se Deus quiser, no ano que vem, vamos poder fazer Apocalipse de ponta a ponta. Tá? Do jeito que você nunca viu antes. Porque ninguém está ensinando isso de maneira clara, específica. Não existem livros no Brasil que realmente respondem às perguntas da gente. Eu tenho procurado muito sobre Apocalipse, não tem praticamente nada. Tá? E algumas coisas que tem, não vale a pena. É complicado. É uma interpretação totalmente equivocada. Sinto muito. Então, é difícil, né? Ok. Então, aqui diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, para começar, nós temos que ver que está falando para Daniel, a sua cidade e o teu povo, ou seja, para Israel, judeu. Primeiro ponto, a gente tem que observar isso. Então, ele diz, estão determinadas, quer dizer, uma coisa que não vai mudar, está determinada, é a palavra de Deus. Então, estão determinadas 70 semanas para o Messias, Cristo, voltar com poder. E ele vem depois das 70 semanas, para extinguir a transgressão, acabar com a transgressão, eliminar, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. É só você olhar em volta, você vê quanta injustiça tem nesse mundo. Aqui no nosso Brasil é de arrepiar. Tem gente fazendo vigília hoje por causa de injustiça com o nosso ex-presidente. Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, cumprir tudo e
ungir o Santo dos Santos. Então, em 70 semanas, isso vai acontecer, porque está determinado. E aí, continuando aqui, ele diz assim, ó, sabe e entende, o próprio anjo Gabriel explicando para o Daniel, que deixou escrito para nós. Tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Então, a primeira coisa que nós temos que ver, desde a data, quando foi feito a ordem. Então, nós temos que ver, de lá começou a contagem. Então, a gente vai lá na palavra e vê em Neemias 2, de 1 a 8, não precisamos ver tudo agora, mas ali o rei Ataxerxes, né, junto com Daniel vai servir o vinho para o rei está ali e olha para o Daniel e vê que Daniel está triste. Ele diz, por que está triste? Você não está doente? Deve ser tristeza do coração. E o Daniel, então, rapidamente, ele estava sempre em oração, ele pensou, puxa Deus, agora é a hora de eu falar. Eu tenho que dizer por que eu estou triste. Aí ele disse, olha, Jerusalém está uma bagunça. Foi queimado, os muros estão caídos, meu povo lá está pobre, um monte de coisa. Então ele fala isso para o rei. E o rei então faz o decreto, a ordem. Você vai voltar para lá, para a sua terra, para o seu povo, você vai reedificar Jerusalém, os muros, tá? Então, naquele dia, que foi aqui, 14 de março, pela história, 14 de março, em 445 a.C., foi feito então o decreto, a ordem, para ele poder ir para Jerusalém e edificar. E quando ele chega em Jerusalém, vocês lembram da história, que ele anda de noite no burrinho dele, sozinho, não fala para ninguém qual o plano, né? Ele olha, faz uma avaliação para fazer o projeto. Depois, então, ele faz isso, e lá dentro do próprio povo tem Sambalá, Tobias, Gesem, que eram do povo, mas eram contra, não queriam que ninguém ajudasse o seu povo. Tá? E tem todo aquele problema lá para o Neemias, mas eles conseguiram fazer o que tinha que fazer, graças a Deus. Então, em 445 sai então a ordem. Então, as 60, aí ele diz, aliás, ler aqui rapidamente. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Quem que é o ungido? O Messias, Jesus. Interessante, ele já fala do Messias aqui, no Antigo Testamento. Mais de 500 anos antes de acontecer, fala direitinho, olha, até lá vai, diz aqui, ao príncipe, ungido, ao príncipe, 7 semanas, 62 semanas, assim, em palavras proféticas, quer dizer, 69 semanas. Então, em 69 semanas, não é semanas de dias, é semanas de anos. É Shabua, no hebraico fala Shabua, é período de. Então, assim como a semana tem 7 dias, aqui na Bíblia, nessa profecia, é uma semana 7 anos. Está entendendo, né? Se alguém não entender, levanta a mão. Que precisa entender. Então, 69 semanas para chegar o Messias, o príncipe. Aí, como que é esse Messias, o príncipe? Quando que ele foi, que ele entrou em Jerusalém como rei? Quando que foi? Olha o que diz Zacarias 9. Cadê aqui? Ó, Zacarias 9, versículo 9. Dá uma olhada lá. Ele diz assim, alegre-te, ó Jerusalém. Por quê? Vai entrar o rei na cidade, montado num jumentinho.
Interessante. Isso é conhecido nos dias de hoje como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? O dia, como que chama o dia de hoje? Então, Domingo de Ramos. Então, naquele tempo, as pessoas pegavam, botavam roupas, casacos, coisas para aquele animalzinho passar, mas não era para o animal, era para quem estava montado, Jesus, com palmas, gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, as crianças gritando. Então Jesus desce lá do Monte das Oliveiras para entrar na cidade. Entra naquela porta, chamada Porta Dourada, e tem outra profecia que fala dessa Porta Dourada em Jerusalém. Diz que depois que Deus passou por ela, ela seria fechada. Jesus entrou por ela. Fecharam a porta. Tijolo. Está cimentado, está fechado. Qualquer um que for em Jerusalém pode olhar. Está lá, fechado. A profecia se cumprindo. Então Jesus, ele diz ali que em 69 semanas viria o Messias, o príncipe, Jesus entrando como rei em Jerusalém, montado no seu jumentinho, né? Isso foi 6 de abril do ano 32. Agora faça a conta. Tá? Quem tem calculadora pode calcular. Então, 69 semanas vezes 7, tá? E uma semana tem 7, vezes 360, que é o calendário hebraico, né, judaico, dá 173.880 dias, daqui até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Interessante, né? Então, 173.880 dias. Vamos tirar a prova, vamos fazer a prova. Então, 445, que foi aqui, até o ano 32, né, que foi a entrada de Jesus em Jerusalém, dá 476 anos. Correto? Tá. Pega 476 anos, multiplica por 360 dias, que é o calendário judaico. Dá 173.740 dias. Ainda não está exato. Aí vê, anos bissextos. Muita gente esquece disso. Anos bissextos, quantos dias? 116 dias de anos bissextos. É aquele negócio de cada 4 anos, acrescenta um dia, coisa e tal. Lá, né? Outra coisa, de 14 do 3, né? Que é aqui o 14 de março, até 6 de abril, dá 24 dias. Correto? Faça a conta. 173.880. Bem certinho. Parece mágica. Muitos vão pensar, não, mas não pode ser. Não pode estar correto. Alguma coisa deve estar errada. Mostra onde está errado. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus faz. É incrível. Deus faz as promessas, Ele cumpre ao pé da letra. Tá? É gostoso quando você pode ler a palavra e ver, puxa vida, Deus falou, isso está acontecendo, ou vai acontecer, pode ter certeza. Não é um
desses outros profetas aí que chuta muitas vezes as coisas e passa longe. No tempo das encrencas lá em Brasília, quanta profecia rolou, né? Aquela que, o camarada não vai subir a rampa. Deus mostrou que não vai subir. Subiu. Não, vai ter um monte de sangue sendo derramado. Aconteceu. Por aí afora. E tantas coisas que as pessoas falam e não se cumprem. E o profeta, na Bíblia, quando ele falava uma coisa, aquilo não se cumprisse, ele era falso profeta. Tá? Então, Daniel, profeta de Deus, deixou bem claro. Então, olha aqui, ele continua dizendo: desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas, 62 semanas, 69. Depois, adiante, versículo 26, ele diz assim, depois das 62 semanas, ou 69, junto ali, será o quê? Morto o ungido. Gente, ele está falando da vinda de Jesus, que entrou no dia de Ramos, na cidade, e agora fala da morte. Depois fala que esse príncipe, esse ungido, esse Jesus ia ser morto. Está tudo aí na palavra. Essa é uma das profecias mais importantes que o pessoal que trabalha com judeu usa para evangelizá-los. Porque naquela época não existiu ninguém importante que chamasse atenção como o homem de Nazaré. Não tinha como confundir com outro, não tinha. Era ele, atraía multidões. Onde Jesus ia, as pessoas estavam acompanhando ele, o Messias. Lembra que ele entrou em Jerusalém como rei? Pouco tempo depois, muitos daqueles já estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Jesus morre na cruz. Diz ali que o Messias seria tirado, morto e tirado. Será morto, ungido e já não estará. Depois ele continua e diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? O anticristo. Aí fala de outro, que é o príncipe que há de vir. O povo dele. Qual que era o povo dele? Os romanos. Iam vir e destruir a cidade. Esse povo que veio, Jesus falou sobre isso também, lá no monte, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu queria juntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo da água, mas vocês não quiseram. Por isso a cidade de vocês, tudo vai ficar vazia dos judeus. Eles seriam, o próprio templo. Nossa, olha que coisa linda, que construção maravilhosa. Mais de 1,5 toneladas cada pedra, montada, bonitinho, tudo encaixado. Não foi usado martelo para fazer as coisas, nem prega, nem barulho de máquina, tudo sentado, bonitinho. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. E as pedras sumiram. Ninguém sabe onde ficaram aquelas pedras. A única coisa que sobrou, um pedaço do muro que hoje em dia é chamado Muro das Lamentações. A Cida já esteve lá. Está lá, em Jerusalém, onde as pessoas vão lá adorar. Fica lá, chorando, lamentando, botando bilhetinhos, pedidos de oração nas pressas. Interessante. Veio Tito, general romano. Veio, cercou a cidade,
destruiu Jerusalém, derrubou o templo. E a Bíblia diz, desse povo vai vir um príncipe. O príncipe que há de vir, o anticristo. E ele vai fazer um grande estrago. É o anticristo, né? Porque faltou aqui uma semana. Que ele fala 70 semanas. Foram 69. A 70ª ficou para frente. Ali, nesse período, veio a igreja, que é nos nossos dias. Nós nos localizamos aqui, ó. Estamos aqui, igreja. Tá? Depois que a igreja for arrebatada, sair aqui da terra, continua a contagem das semanas. É como se Deus tivesse pego o cronômetro dele, né? Aí quando chegou no número 69, ele travou. Israel entra como que num desvio, para deixar o trem passar. Né? Depois que a igreja sair, ele aperta de novo o cronômetro e continua a contagem aqui, dividido em duas partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Todos esses números estão na palavra. É um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e assim ele vai falando. É bem interessante. Tá? Ok. Então, alguma dúvida até esse ponto? Porque eu vou falar um pouco da igreja agora. Por que eu acredito que depois dos 69 aqui, a igreja vai ter que sair para que a contagem continue? Quem aqui vai morrer? Morrer um dia, não estou falando hoje. Quem aqui vai morrer um dia? Sabia que vocês estão enganados? A Bíblia diz que nem todos dormiremos. Por quê? Porque o cristão, ele tem que ter essa esperança do arrebatamento. Paulo fala, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu tenho esperança de que não vão botar algodão no meu nariz. Eu quero subir. Ok. Igreja, esse período aqui, que começou com Atos capítulo 2, no Pentecostes. Então, antes de chegar no Pentecostes, nós temos os evangelhos. Mas os evangelhos ainda não fazem parte, vamos dizer assim, da doutrina da igreja. Porque ainda é como que fosse a transição. Porque não existia igreja ainda. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Futuro. Para ele era futuro ainda. Começou em Atos 2. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a diferença. Chegou um jovem rico para Jesus e fez uma pergunta interessante. Ele diz assim, que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Você está observando os mandamentos? Sim, não matarás, não furtarás, Isso tenho observado desde a minha infância, ele disse. E no fim Jesus falou,
vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. E aquele jovem ficou decepcionado. Baixou a cabeça, ficou triste, a Bíblia diz, e foi embora. A mesma pergunta, que farei para ser salvo, para ter a vida eterna? Lembra lá no o carcereiro de Filipos? Né? Deu aquele terremoto, Paulo e Silas e todos os prisioneiros soltos, portões abertos, e o carcereiro ficou apavorado. Falou, ixi, sobrou para mim, vão me torturar, porque eu sou responsável. Então pegou a espada e ia se matar. E Paulo grita, não faça isso, estamos todos aqui. E ele confere com a luzinha dele lá, olha, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E aí ele faz a pergunta, que farei para ser salvo? E qual foi a resposta de Paulo? Quero ver. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Ele não falou os mandamentos, isso, aquilo, um monte de coisa. Não, é uma diferença. Na igreja hoje é crer. Tá? As obras são consequências. Tá? Mas nós temos que crer em Jesus para sermos salvos. A salvação é somente através dele. Então, igreja não era conhecido. Era um mistério. Paulo fala disso. Era um mistério oculto das gerações, dos tempos. Não existia. E foi revelado depois, então. Então, João 14. Nós vamos olhar vários textos de João aqui. Podemos olhar rapidamente. João é incrível. Tem muitos versículos sobre isso. Isso para a gente chegar no arrebatamento, tá? João 14, 16 e 17. Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse consolador? O Paráclitos, Espírito Santo. Ele diz, eu vou pedir para o Pai, e ele vai dar esse consolador para estar para sempre com vocês. Mas continua lendo, olha só. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, discípulos, vocês conhecem ele, porque ele habita convosco, ele está com vocês. O Espírito Santo estava com os discípulos. Mas é uma coisa interessante que ele fala. E estará em vós. O Espírito Santo não estava dentro, morando de forma permanente. Era como no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa, mas também saía. Quando a pessoa fazia o caso de Saul, a Bíblia fala, o Espírito se retirou dele, que ele saía. E agora não. Capítulo 16, 7. Um pouquinho para frente. 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, Jesus falando, convém-vos que eu vá. Porque ele está falando de voltar para o Pai, ir para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. É promessa. Então, Jesus falando, olha, eu tenho que ir para o céu.
E quando eu for, eu vou mandar o Consolador. Por isso é importante que eu vá. Porque se eu não for, ele não vai vir. Capítulo 7, João 7. Versículos 37 e 39. No último dia da grande festa, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele explica. Olha a explicação que Jesus mesmo dá. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Tá? E continua lendo. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então é importante, temos uma doutrina aqui. Quando Jesus subiu, quando ele foi glorificado, o fato dele ter sido glorificado, a garantia de que ele foi glorificado, foi o fato do Espírito Santo vir para morar dentro das pessoas que o aceitaram. Tá? E continua. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus, ele falou para os discípulos: olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do... Né? Ontem teve batismo, cumprimento daquilo que Jesus falou, ensinando. Né? Mas de repente Jesus fala: vocês não vão, vocês esperem. Falando isso para os discípulos. Não vão ainda, espere primeiro o cumprimento da promessa. O Espírito que Jesus prometeu não tinha vindo ainda para eles, então eles não podiam sair ainda pregando, eles tinham que esperar primeiro, porque ainda não existia igreja. Aquilo não era igreja ainda. A igreja começou depois, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, cumpre a promessa que Jesus fez. Atos 1, 4. Olha só. Comendo com ele, Jesus já tinha ressuscitado, estava com os discípulos, e diz assim, ó, comendo com eles, determinou-lhes, ó, a mesma palavra, né, escrita ali, ó, determinou, ordenou, tá? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Olha, gente, não saiam de Jerusalém, isso é uma ordem. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Aí no versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, né? Jerusalém, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Periquito, né? Tudo. Mas eles tinham que esperar o cumprimento da promessa, que era o Espírito Santo descer.
Aí eles obedeceram. Tá? Olha só, no versículos 43, aliás, no 13 e 14, do mesmo capítulo 1 de Atos, diz ali que perseveravam na oração, todos juntos, tá? Todos os dias. Aí chegamos no capítulo 2, Atos 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da ressurreição, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles tinham um lugar onde eles se reuniam para oração, para comunhão, para estarem juntos, esperando Jesus cumprir a sua promessa de mandar o Consolador, o Espírito Santo. Né? Estava com eles, mas não estava dentro deles. E aqui, então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram línguas distribuídas entre todos, né? Como se fossem línguas de fogo. Versículos 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Ali começou a igreja. Foi o cumprimento da promessa. Jesus sempre cumpre o que promete. E aqui nós passamos então para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha o que ele diz ali. Acaso, Paulo falando, acaso vocês não sabem que são santuário do Espírito Santo que está em vós? Olha, a linguagem é diferente. Não é o Espírito Santo que está com vocês. Depois de Atos, nós vemos, o Espírito Santo está dentro de vocês. Vocês são santuário. É casa de Deus, casa do Espírito Santo. Moradia dele está aqui dentro. Então ele diz ali, sois santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus no nosso corpo. 1 Coríntios 12, um pouquinho para frente. Versículo 13. Esse versículo você tem que marcar na sua palavra, sua Bíblia. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Batismo do Espírito Santo. Começou em Atos 2. É quando a pessoa recebe Jesus, ele é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro. Tem muita gente buscando, crentes, buscando batismo no Espírito Santo. Não é bíblico. Nesse sentido, não. Porque ele já está dentro de você. Você já foi batizado com o Espírito Santo. O termo correto para ser usado é plenitude. O Espírito Santo está dentro, mas muitas vezes ele não está enchendo a sua vida, porque você não permite. E nós precisamos nos encher sempre. Tá? Deixar que ele flua como rios de água viva. Né? Para ele poder pegar cada espaço dentro de nós. A plenitude do Espírito. Tá? Aí, Efésios 1,
Efésios, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Depois de crer na palavra, o Evangelho, receber o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quando você recebe, ouve o Evangelho, crê em Jesus, o que acontece? Diz ali, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha a promessa, aquela que Jesus fez. Está se referindo ao Espírito da promessa, aquela promessa de ele vir morar dentro da pessoa de forma permanente. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual o Espírito, é o penhor da nossa herança, até o dia da redenção, da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos selados. Selo. E depois ele diz penhor, garantia. Você sabe o que é penhor, né? Às vezes você quer comprar uma coisa lá, não tem dinheiro, vou penhorar uma coisa, né? Uma garantia de que você vai lá cumprir a sua dívida lá, né? É a garantia, ele é o penhor, a garantia que está conosco. Ele não pode falhar, ele não mente, ele não é Deus mentiroso. Então você é selado e tem o penhor do Espírito Santo. E outros textos que não vamos precisar olhar, mas o Efésios 4:30 fala da mesma coisa, fossem selados para o dia da redenção. 2 Coríntios 1:22 diz que ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E aí nós chegamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Já está vencendo o meu tempo aí? O tempo corre, né? Mas vocês não vão na roça, não vão nada, hoje está chovendo, né? Então, fica mais um tempo aí com a gente. Aí chega em 2 Tessalonicenses, aí ele fala sobre a grande tribulação aqui, dessa última semana. O anticristo. Alguém disse uma coisa bem importante. O diabo sempre tem um homem preparado para ser o anticristo, porque ele não sabe quando que nós vamos embora, quando a igreja vai ser arrebatada e começa a tribulação. Então ele não tem tempo para preparar alguém, então ele sempre tem alguém já em vista. Né? E é errado a gente hoje em dia dizer, não, é o genro do Trump, é o anticristo, porque ele sabe negociar. A gente não tem certeza de quem. É o Trump que é o anticristo. Não, fulano de cá. Não, não é por aí. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Nem o diabo sabe quem é. Mas ele sempre tem alguém ali, a hora que acontecer, dá-se um jeito, né? Então, para o anticristo, esse príncipe que há de vir, para ele chegar aqui e fazer a bagunça que ele vai fazer, tem alguém que tem que sair, porque senão não pode ser revelado, manifestado. É isso que fala 2 Tessalonicenses 2. Ele diz assim, agora, versículo 6, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí o versículo 7, considerado pequeno apocalipse, esse trecho.
Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca na manifestação da sua vinda. Então, ele diz ali, ó, que sabeis o que o detém. Aquele que agora o detém. E aquele é uma pessoa, não é uma coisa. Alguns dizem, não, é a religião, é o comunismo, não é um sistema, é uma pessoa. Ele fala, aquele que agora o detém. E quem é aquele? É o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Nos dias de hoje, nesse período? Dentro do cristão. Nós fomos selados. Ele é o penhor. Né? Diz ali, fomos selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo tem que sair para que o anticristo seja revelado. Mas o Espírito Santo não pode sair e deixar a gente aqui. Ele não pode quebrar a promessa dele. Nós somos santuário dele. Ele tem que levar a gente junto. E aí entra a questão do arrebatamento. Ele vem nos buscar. Eu já vou terminar. 1 Tessalonicenses 4. Versículos 13 em diante. Ele diz assim, irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, quanto aos mortos. Morreu algum parente, crente, diz que é normal ficar triste, mas não ficar desesperado. Ele diz ali, ó, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Já foi no enterro de pessoas incrédulas? É triste, é muito desespero, não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, assim também Deus, mediante Jesus, trará. Olha, essa palavra é importante. Trará, quer dizer, ele vai trazer junto com ele os que dormem. Por quê? Quando a pessoa morre, se ele é crente, ele vai estar com o Senhor. O que fica no cemitério é a casca. É o veículo da alma. Então diz que quando Jesus vem, ele vai trazer com ele os que estão com ele lá. Os mortos que estão lá com ele precisam ressuscitar, porque não ressuscitaram ainda. O corpo está aqui embaixo. Então ele vai trazer junto essas pessoas até os ares. Então essas pessoas vão pegar o seu corpo, vão ressuscitar. Isso é um milagre dos mais maravilhosos de Deus. Vão ressuscitar. E ele diz, depois nós, os vivos, olha, nem vamos morrer não, né? Nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que vêm com Jesus para ressuscitar. Eles vêm, ressuscitam, pegam um corpo glorificado, nosso corpo normal vai ser transformado, tudo num estalar de dedos, e juntos
nós e eles vamos encontrar o Senhor nos ares e vamos estar para sempre com Ele. É o que Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, Ele diz, com essas palavras. Então isso é para ser consolo para nós. Vamos estar com Ele. E assim que chegarmos no céu, junto com os outros irmãos já ressuscitados, nós com o corpo transformado, aí vem o tribunal de Cristo. Por isso Paulo fala: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos o galardão ou não. Ali vai ter o julgamento nesse sentido só. Porque quem vai para lá é salvo. Não tem esse negócio: você está reprovado, pode voltar. Não tem isso. O tribunal de Cristo é para galardoar, dar o prêmio para quem merece pelo que você fez na sua vida aqui na Terra. Tá? E o outro texto importante nesse sentido já dei uma pulada aqui na coisa. 1 Coríntios 3, 12 a 15, ele diz: vede como vocês edificam a sua vida sobre o fundamento. Se é ouro, prata, pedras preciosas, palha, madeira, feno, o fogo vai provar isso. É nesse tribunal de Cristo. Ele diz: se a obra de alguém queimar, que a pessoa, tudo que fez foi só madeira, palha, feno, dá para fazer coisa bonita, né? Mas não resiste ao fogo. Né? Coisa que às vezes a gente mostra para os outros: nossa, o cara é joia, é o máximo, mas é tudo palha. Vem o fogo e queima. Ele diz: se a obra de alguém se queimar, diz ali, sofrerá ele dano. Não é perda de salvação, é dano. Mas ele diz assim: mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Passa chamuscado. Vai sair com cheiro de fogo. Mas ele está salvo. Mas sofreu dano. E é bom quando a gente puder chegar na presença do Senhor, né? Ouvir os elogios dele. Dizer: oh, que bom, servo fiel, né? É bom ser premiado. A gente já tem o céu, já é joia. Além disso, Deus é tão bom que ainda quer premiar a gente. E tudo que nós fizermos não é pela nossa força, ainda é Ele que ajuda a gente a fazer. Ele é maravilhoso, né? Teríamos mais alguns minutos, não? Pode ser? 10 minutos, talvez. Eu vou correr com o negócio aqui. Então, nós vimos até aqui, igreja arrebatado. E aí o príncipe que há de vir, o anticristo, vai poder agir como quiser. Né? Vai fazer aliança com Israel, com outros. Aquele templo lá, que existe hoje, os muçulmanos, né? Vai ter algum problema lá. Ou vão derrubar, vão reformar, alguma coisa vai acontecer, mas lá vai ser o templo, é o lugar. Israel já tem as novilhas vermelhas, sem nenhum defeito. Ele já tem as vestimentas dos sacerdotes, dos levitas, tudo preparado. As coisas que vão ser usadas no templo, está tudo lá. Eles já estão juntando tudo em ordem. Só está esperando o momento.
Assim que a igreja sair, as coisas vão se mexer. Todas as peças já estão se encaixando. E você pode pensar, não, mas é complicado, né? A paz lá em Israel é complicado, né? Vocês lembram que esses dias atrás foi falado bastante em paz eterna, né? Vocês lembram o tempo da pandemia? De repente um vírusinho vem lá da China e mexe com o mundo inteiro. Ninguém escapou. Mundo inteiro. Todo lugar que você ia tinha que usar máscara. E a gente olhava assim, aqui está sem máscara. Né? Coisas assim. Chegava no mercado, aquelas marcas no chão, 1 metro e pouco de distância um do outro. Os idosos têm que ir no mercado de manhã. Criança não pode entrar. Chega lá aquele aparelhozinho na testa, né? Para ver se você está com febre. Aqui nesse período aqui vai ter o 666, né? A marca da besta, controle mundial total. Isso é simples hoje em dia para ser feito. Tempos atrás a gente pensava, puxa, mas é complicado, isso não pode ser. Hoje em dia não está lá de dedos, né? Às vezes você pega o teu celular em casa, mensagem de não sei o quê. Parece que todo mundo já te conhece, sabe o que está acontecendo com você. Você assiste uma coisa, dali a pouco vem um monte de oferta oferecendo aquilo. Já sabe qual é o teu gosto. É tudo assim, é complicado, né? Então, a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, chamado segunda vinda, porque depois, aqui no final, o Messias volta com poder. É a pedra cortada sem auxílio de mãos, lá de Daniel capítulo 2, daquela grande estátua, né? A pedra vem, bate nos pés daquela estátua, esmiuça todos os reinos, e aquela pedra cresce, se torna uma grande montanha e enche o mundo, que é o reino de Cristo, o milênio, né? Está bem claro ali. Então, olha a volta de Jesus. Mateus 24, 29, 31. Sinais visíveis. Ele diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes serão atingidos. Depois diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E quando ele chega, ele vai enviar os anjos que vão reunir todas as nações. E ele se sentará no trono da sua glória. E ele vai julgar as nações, fazer a separação de ovelhas e cabritos. Tá? Diferente do arrebatamento. Muita gente confunde os dois, mas são diferentes. O arrebatamento, o mundo não vai ver, só os que são dele. Nós vamos subir, vamos estar com ele. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, sobe. Né? Não vai ter sinal, não vai ter sol escurecendo, não vai ter lua não dando claridade, coisa e tal. É diferente. E aqui dá a impressão assim como se Cristo para vir vem meio devagar. Todo mundo vai, o mundo vai parar, vai olhar. E o texto diz também que as nações vão lamentar o fato dele estar vindo. Se lamentarão. É diferente. Arrebatamento é para nós vai ser alegria. É a nossa libertação, a nossa redenção. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa até o resgate da sua propriedade. Então nós temos coisas boas à nossa espera. Deus é bom o tempo todo conosco. Amém? Vamos baixar as cabeças, vamos orar.
Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, que pudemos estar reunidos aqui em volta da tua palavra. Que o Senhor esteja nos ensinando, Pai, que o que a gente falou nessa noite seja apenas o começo para cada um. Que o Senhor esteja despertando a curiosidade de cada irmão aqui para realmente procurar ver mais na tua palavra, para ver como o Senhor é fiel, como o Senhor cumpre as suas promessas, cumpre as profecias, que nós estamos realmente seguros no Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos a habitação do Teu Espírito na nossa vida. Te louvamos por isso. A gente não merece, mas o Senhor é bondoso. Obrigado, porque podemos ser Teus toda a eternidade. Nós somos Teus e queremos Te adorar, Te agradecer, Te louvar, Te bendizer com a nossa vida, cada dia e por toda a eternidade. No nome de Jesus Te agradecemos. Amém.